então, boa noite a todos, pessoal aí que está assistindo. Boa noite. Esse é o Eric Nogueira, psicólogo, e no momento vou se apresenta para o pessoal aí, Eric. Então, eu sou psicólogo clínico. A minha abordagem é uma abordagem voltada para cognitivo comportamental, mas eu atualmente tenho trabalhado com a terapia sistêmica, que é um atendimento familiar. Eu tenho voltado meu olhar um pouco mais para isso também. Atuo na clínica, faço atendimento clínico, né? Além disso, várias outras coisas, palestras, o que for, sabe? Porque meu objetivo principal é que as pessoas consigam alcançar o objetivo delas, consigam se sentir melhor, eu consiga cumprir meu objetivo como psicólogo de auxiliar as pessoas a encontrar um caminho para se sentir bem, para se encontrar, para encontrar a resolução dos seus problemas ou daquilo que está afetando elas. Então, é mais ou menos isso. Eu atendo crianças, adultos, idosos. É completamente aberto, assim, não tem restrições. Maravilha. E É aonde que é isso. a clínica que você atende? Então, eu atendo na Clínica Saúde Psi, lá em Niterói, no centro de Niterói. A clínica fica ali próxima à antiga prefeitura, na parte de trás da antiga prefeitura, na Rua da Estácio. Para quem vai para a Universidade Estácio de Sá, Sim. é naquela rua ali. Eu atendo ali Hum, para de terça a domingo, de terça a sexta, a domingo, ó. De terça a terça a sexta. Domingo sexta. não, né? Não, domingo é descanso. Com certeza. Sei, Perfeito, perfeito. Então, qual a importância nesses momentos que nós estamos vivendo, né? De isolamento, de mudanças assim repentinas, né? Nem vou ficar muito nesse assunto da questão da pandemia, porque já está bem, né, falado, vou seguir um outro sentido, mas a importância da psicologia, né, dentro da saúde mental. Uhum. Como você falou, realmente é um assunto que está sendo muito já divulgado, muito falado, e ainda bem que isso está acontecendo, ainda bem que as coisas estão acontecendo desse jeito, que as pessoas elas estão finalmente se debruçando para dentro de si, elas estão olhando um pouquinho para dentro, porque a gente estava numa correria insana antes disso tudo acontecer, né? Tava todo mundo Uhum, vivendo as suas vidas e faculdade, trabalho e não sei o que mais, e aquela correria louca, e de repente tudo isso acontece e coloca o pé no freio e mostra pra uhum, gente que a gente não tem controle de praticamente nada que acontece na nossa vida, né? A gente tem uhum, controle da forma como a gente reage, mas a maneira que as coisas acontecem na nossa vida a gente não tem controle, né? Então é importante a gente entender que a saúde mental é tudo, é um complemento, sabe? Se você quebra um braço, eu costumo sempre dizer isso. Se você quebra um braço, quebra uma perna, você vai no ortopedista, você vai procurar um médico urgentemente. Se teve uma crise de coluna, se travou, você vai procurar ajuda. Mas com a terapia já não funciona assim. Acaba que a gente vai uhum. postergando. Depois eu vejo isso, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu procuro ajuda, sabe? E acaba que a gente vai empurrando com a barriga essas situações, quando na verdade deveria ser para ontem. A gente sente muita coisa, sabe? Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo essa live, de alguma maneira, já sofreu de insônia, já sofreu com situações que não saem da cabeça o tempo todo, aquela síndrome do pensamento acelerado, já pensa, não para de pensar em determinadas coisas, não consegue relaxar, sabe? São situações que acontecem na nossa geração hoje. A nossa geração é uma geração muito rápida, muito express, então eu preciso de tudo É para tudo muito ontem. Não, ligeiro, né? exato, eu não consigo elaborar as coisas, eu não posso dar um passo de cada vez, eu tenho que correr, eu tenho que ser melhor, eu tenho que evoluir. E aquela cobrança toda, tanto interna como externa, conduz a gente para uma saúde mental um tanto capenga, sabe? E a gente vai empurrando com a barriga a resolução desse problema. Então a gente precisa ter Verdade. muito cuidado com isso, porque a saúde mental ela é um complemento de todas as outras áreas. Não adianta nada você estar bem fisicamente, você não tem nenhum problema, e emocionalmente você não tá. E na verdade isso nem existe, né? Se você não tá bem emocionalmente, fisicamente também você não vai estar. Algumas coisas vão Automático. estar E é base também, né? débeis. Até quando a gente Exatamente. passa por uma situação física, né?
Uhum. alguma doença física, se o nosso emocional, se o nosso estado de espírito estiver equilibrado, estiver bem, até fica mais fácil de superar, né, as dificuldades. Deixa eu só dar boa noite aqui ao pessoal. A enfermeira Cláudia Cunha, minha professora aqui presente, falando: saúde mental é um fator que vai influenciar na saúde física, espiritual e social. Perfeito. Falar nisso, vai ter uma live dia 15 de julho com a professora Cláudia, falando sobre educação em saúde no Brasil. É a solução para a deshospitalização. Vai ser bem legal também. Excelente. Ellen Gazon, boa noite. Paula, enfermeira Renata, que estava aqui sábado comigo, fazendo a live aqui também presente. O psicólogo Bruno também presente, boa noite. Albert, Maiken, boa noite, boa noite. Vamos participar aqui. Professora Rosana, também minha professora, está aqui assistindo a live. Leandro, John. Perfeito, perfeito. Douglas. Obrigado, gente. Vamos lá, daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Então, partindo do princípio, sabemos que tem muitas pessoas que têm o preconceito, a dificuldade de procurar ajuda. Uhum. Foi aquilo que você falou, né? A pessoa vai protelando, vai empurrando com a barriga, falando claramente: não, eu vou ficar bem, eu não tenho tempo de terapia, terapia é para quem tem dinheiro, terapia é para quem tem tempo, né? Vou usar algumas palavras, né? Porque eu também faço terapia, tá, gente? E eu acho que eu vou fazer terapia a vida inteira, porque todo momento a gente precisa. É. E a gente vai empurrando, achando que a gente é de ferro, né? E não somos. E parte também quando a gente comenta com um amigo, com um familiar: eu estou na terapia, eu estou querendo a terapia. Para quê? Que besteira. Você vai ficar falando. Eu queria falar um pouco sobre esse preconceito em relação a procurar ajuda. Uhum. Eu acho que está muito relacionado à questão de as pessoas, elas ainda... A gente vive numa sociedade machista, né? O patriarcado está aí acontecendo o tempo todo. E isso se reflete o tempo todo. A gente não pode demonstrar fraqueza. A gente tem que estar o tempo todo bem, sorria, engole o choro, não expõe tua fraqueza. Se você expor tua fraqueza, as pessoas elas vão usar isso contra você, sabe? O tempo cura tudo. Nada como uma louça, uma pia cheia para poder... A minha terapia é essa. A minha terapia é trabalhar. Então, assim, esse tipo de coisa, só para complementar tudo isso que você falou, são frases que a gente ouve o tempo todo, sabe? Porque a gente veio de uma geração, a geração anterior à nossa, era uma geração que mascarava muita coisa, sabe? Tudo acontecia lá também. A nossa geração não é uma geração doente, a nossa geração é a geração que resolveu procurar ajuda. Mas as gerações anteriores, isso tudo é muito novo, a questão da terapia é muito nova, sabe? A aceitação dos planos de saúde para atendimento de terapia é recente. Então, até pouco tempo atrás, de fato, era algo muito exclusivo para quem tinha condições financeiras, sabe? Então, acabou que ficou muito elitizado tudo isso e realmente foi isolando a terapia de um jeito. Uhum. Então, eu nem culpo as pessoas por falarem, pensarem nisso, claro que não, sabe? É completamente compreensível todo o processo que a gente vivenciou para chegar até aqui. Então, tudo isso justifica, tudo isso justifica a maneira como as pessoas elas falam hoje. Eu acho que está muito melhor, particularmente falando, sabe? Eu acho que a aceitação está muito maior, a adesão está muito maior. Eu, na minha adolescência, eu tinha também a percepção, eu achava que quem fazia terapia, e eu não conhecia ninguém que fazia terapia, e achava que quem fazia terapia era, de fato, alguém que estava ficando doido, na É. minha fase do ensino médio, adolescente. E hoje eu vejo muito adolescente procurando por si só a terapia, eu vejo muita gente procurando, sabe? Então, eu acredito, e eu estou acreditando nessa nova onda. Eu acredito que as pessoas agora, finalmente, elas estão começando a se posicionar melhor, a se informar melhor. Aí no Instagram você vai encontrar milhões de perfis de psicólogos, você vai encontrar Uhum. muita gente, alguns artistas, algumas pessoas de influência falando sobre a terapia, sabe? Então, isso é bem importante, é importante a gente falar sim, popularizar sim,
sabe? Porque estava muito isolado e muito fechado para um grupo específico, né? Tanto que na minha época de faculdade, no início, inclusive eu ficava pensando como que eu vou trabalhar com a psicologia clínica, porque no início eu já achava que era algo muito elitizado. E eu ficava pensando, Uhum. caramba, como é que eu vou abrir um consultório? Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu vou ter que abrir um consultório? Aonde eu posso abrir? Em Caraí, só, em Copacabana, na Barra da Tijuca, porque são lugares onde vai ter uma aceitação melhor. Eu não poderia abrir Sim. em outros lugares. E isso foi mudando com o tempo. Então a gente está vendo isso acontecer ainda. Eu trabalho em alguns projetos sociais, só para complementar, que eu acho que minha resposta está muito longa, Uhum. mas eu trabalho em Não, sem alguns problema. projetos sociais e eu ainda vejo esse distanciamento das pessoas com a terapia. De fato, elas vão num postinho de saúde, então elas encontram ali algumas especialidades médicas, mas elas ainda não encontram psicólogos disponíveis. Isso que eu ia falar. Porque na rede pública é muito Não, difícil. Encontra até muito difícil. psiquiatra, outras coisas, mas psicólogo é Você difícil. vai encontrar um psicólogo, talvez, se você tiver sorte, para te atender de 15 em 15 dias, uma No CAPS, sessão né? de isso, e uma sessão Uhum. de 15 a 20, de 15 minutos, eu acho que nem é E é de 15 a muito 20. misturado também, né? As pessoas, os pacientes, a clientela É, é muito diferenciado, porque tem realmente pessoas com esquizofrenia, isso né? Porque a aí. gente sabe que depois da reforma da psiquiatria, né, que foi criada Sim. essas situações aí, e acabou misturando pessoas dependentes químicos e tantas outras coisas, né? Acaba não dando uma atenção de fato à população, né? Acaba realmente Exatamente, muito exatamente. E aí, complicado. mais uma vez, continua colocando para as pessoas com menos acessibilidade, continua colocando esse peso de que, olha, isso aqui não é Uhum, para você não. Isso aqui é para quem tem condições. Isso aqui é para sim. quem consegue pagar. Só que a gente não consegue, a gente precisa lembrar e entender que lá no morro, lá na comunidade, tem gente que também está doente emocionalmente. E Sim, ela não precisa surtar para poder ter ajuda. Ela não precisa exatamente. se encher de remédio para aí sim começar a olharem para ela, sabe? Ela precisa de ajuda antes, ela precisa dessa, dessa ajuda precoce, sabe? Essa ajuda antes de acontecer alguma coisa. Por que algumas pessoas têm acesso e outras não? Então ainda está um pouco Uhum. limitado esse acesso, sabe? Muito, muito limitado. E eu me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que os transtornos mentais sejam igual a qualquer outro tipo de doença. Quanto Uhum, antes, né, ser uhum, diagnosticado e tratado, uhum. a chance é melhor, né, para se recuperar e às vezes nem precisa de medicamento, né? Se a pessoa reconhecer, eu acredito eu no início, né? Mas aí chega, acaba sendo a população, né? Chegando ao extremo do limite, aí indo para outros segmentos de tratamento e que isso acaba virando, continua sendo uma bola de neve, né? Uhum, Continua sendo uma bola de neve. Realmente a população ela realmente precisa, né? uhum, Acho que precisa de mais assim do governo, é, de campanhas sobre isso, uhum, né? Porque tem muita coisa da rede que eles fazem, campanhas de prevenção. Eu acho que também porque o suicídio está em alto grau, o relacionamento abusivo, o sofrimento, assim, ainda mais agora no momento de pandemia, nossa, a questão de agressões físicas, né, às mulheres aumentou muito, né? Mas a gente vai sim. falar também sobre isso. É, Então, eu queria alguma orientação para as pessoas que estão assistindo sobre, tipo assim, dicas para os professores e alunos, porque meu público é muito aluno também. Tem muito amigo que não, às vezes não tem Instagram, mas eu vou jogar no YouTube, aí vão assistir depois. Tá. Né? Eu até pensei em mudar para fazer no Facebook, falei, não, vou manter no Instagram. Porque há muitas pessoas, por incrível que pareça, não têm Instagram. Aí eu queria algumas dicas, né? Sabendo que, nesse momento, eu falando como agora aluno acadêmico, Uhum. que tudo foi diferente. Eu fiz um contrato para ser presencial e está sendo presencial ali ao vivo, mas à distância. E as dificuldades com o sistema, estresse, coisas que não funcionam. Aí eu vou Uhum. falar situações comigo num dia de uma prova de uma disciplina, né, de genética ainda por cima, olha só, Nossa. faltou a luz, meia hora para acabar a aula,
eu entrei no desespero e muita gente está desistindo, né? Eu sou da área da saúde, estudante da área da saúde, desistindo por conta disso, né? Aí eu queria alguma orientação para nós alunos, inclusive para professores também, professores que não tinham, né, essa habilidade, essa facilidade de acesso, de dar aula na internet. E É. encontra dificuldades de explicar, não porque é um mau professor, não, mas porque muda, todo cenário muda, né? Uhum. Aí eu queria umas dicas aí, umas orientações para esse pessoal.